Olá a todos e a todas. Portanto, iniciamos hoje um conjunto de podcasts. Vai-se chamar Podcast Conversas Sem Batina. Este conjunto de podcasts será sobre temas relacionados com a Igreja. Terão uma frequência quinzenal ou semanal, ainda vamos decidir como é que vai ser. E serão pequenas conversas de padres sobre temas da Igreja. Podem preparar-se para conversas francas, algumas acutilantes sobre temas fraturantes e os temas mais suaves. Sou Ricardo Silveira e vamos ouvir como nunca ouvimos 1, 2 ou 3 padres a falarem sobre estes temas e mostrar como os padres também são homens comuns. O Padre Adelino vai-me acompanhar em todos estes podcasts e agora, neste primeiro, vamos também ter aqui o nosso querido Padre Nuno. E noutras poderemos ter, eventualmente, o Padre Jorge também. Vai ser, assim, um conjunto de temas bastante interessante. Por isso, fiquem nesse lado que nós vamos ficar deste. Bom, então para este primeiro podcast vamos ter uma conversa, como eu já disse, com o Padre Adelino e com o Padre Nuno, sobre esta vontade de ser padre, como é que isto surge na vossa vida. Não sei qual de vocês é que quer começar, o Padre Adelino, o Padre Nuno. Começámos pelos mais velhos, se calhar o Padre Nuno. Então vamos começar pelo Padre Nuno. Vão ser podcasts bastante interessantes, como podem ver. Ou como podem ouvir, neste caso. Padre Nuno, então conte-nos lá como é que surgiu esta vontade de ser padre. É uma história grande, até porque, curiosamente, num primeiro momento, nem eu propriamente tinha na minha memória, quem tinha era a minha mãe. Eu decidi entrar no seminário mais tarde do que muitos dos meus colegas e portanto, foi falando depois com a minha mãe que ela me contou um episódio muito castiço, em que na primária o nosso pároco, numa missa, perguntou-nos quem é que gostaria de ser padre. E eu na missa não disse nada, mas quando cheguei a casa disse à minha mãe que queria ser padre. E ficou assim escondido no baú da memória. Depois, mais tarde... Mas e que idade é que o Padre Nuno tinha nessa altura? Deveria ter entre os meus 8, 9 anos, talvez não mais do que isso. Muito bem. Depois, mais tarde, quando terminei o 9º ano, portanto com os meus 15 anos, lembro-me de ver um panfleto do Seminário dos Olivais, em que perguntavam se gostaríamos de conhecer o seminário. Eu ainda pensei, mas na altura deixar família, irmão, amigos para trás, foi uma coisa que não consegui fazer e, portanto, voltei a guardar no baú da memória. Depois, quando cheguei ao 12º ano, como todo bom português, deixar as coisas para a última da hora, e então eu pus as mãos à cabeça. Os portugueses fazem isso? Deixar as coisas para a última da hora? Sim. É um costume muito grande dos portugueses. Eu, por acaso, tenho uma coisa para ver que acho que já passei o prazo, mas essa é outra conversa. É típico do Padre Nuno. Nada de novo debaixo do sol. E então aí é que eu pus as mãos à cabeça e levei mais a sério aquilo que eu queria para a minha vida. Então, nada como ser honesto com Deus, e mais ou menos pela altura de Natal, eu lembro-me da noite de consoada. Eu fui até à varanda, olhar para as estrelas, onde muitas vezes gosto de fazer assim a minha oração, olhar para as estrelas, e portanto, com toda a simplicidade, para Nosso Senhor, ele diz assim: olha, eu estou aqui, se queres, diz-me alguma coisa, se não queres, também diz alguma coisa, portanto, dou-te uma semana para me dares uma resposta. Adeus, até amanhã. E portanto, como devem... E veio essa resposta? Não. Então isto agora há que perguntar. Então, se não foi a resposta, como é que
chegamos agora a este momento e temos aqui o Padre Nuno. Eu depois cheguei, portanto, passado uma semana, ao ano novo, exatamente no mesmo ponto que estava, até porque fiz a oração no mesmo sítio, portanto, estava no mesmo ponto em todos os níveis, quer geográfico, quer espiritual, quer de nível de maturidade, completamente danado com o Nosso Senhor, porque Ele não me tinha dado a resposta, que indecente. Mas depois rezando, também cheguei à conclusão de que, de facto, eu é que tinha que estar atento. E que estas respostas não nos caem assim do céu, mas que Nosso Senhor vai, de facto, vai falando connosco através de sinais. E uma das situações que me ajudou muito a ver as coisas de outra maneira foi com Moisés. Porque, no fundo, aquilo que eu estava à espera era, tal como Moisés e outros profetas que tinham tido a sua experiência do chamamento de Deus, e tinha sido sempre assim uma coisa muito, muito clara e muito, muito óbvia, eu também achava-me no direito de ter o mesmo. E depois comecei a reparar e a ver as coisas exatamente ao contrário. Como se calhar de tantos que Deus chamou, Moisés é que esteve atento aos sinais e por isso pôs-se a caminho com o povo. Então, se calhar também era isso que Deus me pedia, mais do que propriamente aquelas revelações maravilhosas, o estar atento ao próximo e ao estar atento ao próximo encontraria a presença de Deus. Então foi isso que fui fazendo uma caminhada durante todo o meu segundo período do 12º ano, onde ainda cheguei a fazer alguns pré-requisitos para um curso, que já não me lembro o nome daquilo, mas tinha a ver com toda a parte de fazer exames a nível de medicina, não sei se era bem raio-x, mas era dentro desta área, que eu fiz o secundário em ciências. Portanto, uma das coisas que eu gostava era trabalhar num laboratório. Uma coisa curiosa, e entretanto depois já continua também para irmos aqui tentando juntar também a história com o Padre Adelino, mas uma coisa curiosa, alguém que estava num curso de ciências que entretanto decidiu seguir o caminho de ser padre. É uma parte curiosa para a próxima fase da conversa. Vamos agora aqui com o Padre Adelino ver se também foi mais ou menos da mesma forma. Porque isso aí, houve aí uma pré-abordagem, não é? Ainda com 8, 9 anos. Portanto, isso foi já... É quase como se fosse uma profissão que quiséssemos ter de pequeninos. Costuma-se ser que normalmente a malta, quando é pequenina, não quer ser padre, não é? Quer ser advogado, quer ser médico, sim, quer ser... Eu também passei por muita coisa. Eu quis ser médico, quis ser astronauta, quis ser eu até à quarta classe também estudei para médico, estudei para astronauta, até à quarta classe. Pronto. Estudei por isso, então. Muito bem. Isto aqui... Mas entretanto já lá vamos. Então, e o Padre Adelino? Como é que chegamos aqui, desde que nasce Adelino, para depois passar para Padre Adelino? O que é que aconteceu na caminhada da vida para isto acontecer? Em primeiro lugar, no bilhete de identidade continua lá a estar só Adelino, mas sim. Faz parte da vocação. Sim. Exatamente. Ora bem, pois a minha história foi ligeiramente diferente aqui do Padre Nuno. Eu, quando era pequeno, de tempos de primária, nem sequer podia ouvir falar nisso, ou seja, sempre fui de uma família muito praticante, eu sempre fui à catequese, a minha mãe foi catequista durante muitos anos, mas ser padre não era coisa que passasse pela cabeça num miúdo daquela altura, pelo menos lá na minha terra, não é bem a aldeia, mas pronto. E pronto, nessa altura, pronto, nessas idades, até aos 10 anos, digamos assim, não era coisa que me passasse pela cabeça. E não foi enquanto era pequeno. A minha história, lá está, como eu digo, foi ligeiramente diferente do Padre Nuno. Eu entrei para o seminário para o 8º ano, portanto, aí, sei lá, 13 anos, coisa que valha, não sei, uma coisa assim desse género, não me lembro bem. 13, mas acho que foi isso, acho que tinha mesmo 13 anos.
E portanto eu fui para o seminário porque, pá, aí um ano e meio antes, ou uma coisa assim, houve um padre que ia pelas escolas, às aulas de moral, e convidava os rapazes a irem fazer um fim de semana no seminário. Está lá no seminário, já estão um fim de semana. E pronto, eu fui um dos felizes contemplados, porque não iam todos, e alguns que ele escolhia, ou que a professora escolhia, não sei como é que funcionava, como é que era a seleção, mas pronto, eu fui um dos felizes contemplados. Então fui um fim de semana ao seminário, então cheguei lá, aquilo era um espetáculo. 3 campos de futebol enormes. Epá, espetacular. Imaginem isso, para um miúdo com 11, 12 anos, aquilo era... Ainda por cima alguém que todos os intervalos gostava era de jogar à bola. Não quer dizer que jogasse bem, mas gostava de jogar. E então, epá, aquilo tinha uns campos de futebol espetaculares. Epá, passávamos metade do tempo, de facto, a jogar à bola, ou a jogar matrecos, ou bilhar, ou aquilo tinha tudo no seminário. E pronto, era fixe. Gostei daquele primeiro encontro. Perguntaram se eu queria voltar. Claro que sim, então isto é espetacular, então não ia gostar. Então, e pronto, e passei a ir regularmente a alguns encontros que se chamavam encontros de pré-seminário, ou seja, daqueles que estão a ver se querem entrar para o seminário, se querem ir. Depois, acabei por entrar para o seminário, portanto, no fim do meu 7º ano de escolaridade, portanto, para o 8º ano de escolaridade, e digamos que ainda sou desse tempo, também não tenho assim tantos anos, mas pronto, digamos que ainda sou desse tempo em que nós fazíamos tudo dentro do seminário, as aulas, tudo, vivíamos lá. Eu não era de muito longe do seminário, mas ia à casa muito raramente, tipo, chegávamos em setembro, depois íamos pelos Santos, pelo Natal, pelo Carnaval, Páscoa, e depois para as férias do verão, e mesmo durante as férias do verão tínhamos uma semana que passávamos lá no seminário. E pronto, ando no seminário desde ter a idade. Perguntam-me se nessa altura eu queria ser padre. Epá, duvido que nessa altura alguém dissesse abertamente eu quero ser padre. A malta gostava era de estar no seminário, pronto. Gostavam os pais, porque aquele era um ambiente muito controlado. Não tinha os problemas que tinha na escola. Gostávamos nós, porque estávamos ali sempre com os nossos colegas. Pronto, não é... No geral, vou falar de uma forma geral. Epá, eventualmente, claro que ao longo do percurso, e depois à medida que fui crescendo, depois os secundários, que o seminário depois já era em Coimbra, já era um bocadinho mais longe de casa, depois que o noviciado em Aveiro, mas foi só um ano, os estudos superiores em Alfragide, pronto, aí já é que já... Ou seja, à medida que foi crescendo, é que fui tomando conta, pronto, e me fui apercebendo que de facto, verdadeiramente podia ser este o meu caminho. Ou seja, não posso dizer que há assim um momento em que diga, pum, é isto. O caminho foi-se fazendo, não é como aquele lirismo que existe, que ouvem um chamamento e que seguem esse caminho. No fundo foi um bocado aqui também como o Padre Nuno, não é? Apesar da coisa ir... de formas diferentes, exatamente. Se calhar, sim. Mas pronto, é assim, o Senhor também se serve de acontecimentos, de pessoas, cada um tem a sua história de vida e ele serve-se disso. Mas não só também para... Ambos falaram aí de uma coisa, isto agora a pergunta é para os dois, antes de depois continuarmos aqui o vosso trajeto, mas ambos falaram aí de uma coisa que eu também já ouvi de outros padres, portanto já ouvi de outras pessoas, essa história de ir um padre, portanto, e portanto, irem miúdos para o seminário durante um fim de semana, passar lá um fim de semana, pronto, e ver como é que... Isso hoje em dia ainda acontece? Não conheço nenhum caso que ainda aconteça, não. Mas eu diria assim. Eu acho que a maior razão ou seja, hoje em dia há muito maior resistência por parte das famílias e também, se calhar, quando há uns anos era fácil, sei lá, ir à escola, um padre ir à escola e convidar miúdos para irem passar um fim de semana no seminário, hoje em dia já há mais resistência das escolas, há mais resistência de quem convida, há cada vez menos gente nas aulas de religião e moral, etc. Há vários fatores, mas eu diria, de uma maneira geral, o convite do vem e vem pelo menos conhecer o nosso espaço e o nosso ambiente, isso ainda se faz. Em idades sim, diferentes. o convite em si, sim. Ou seja,
podemos dizer isso. Podemos dizer que a faixa etária mudou. Agora é mais direcionado a secundário, mas até mais universitários. Secundário e universitário. E eu também noto uma coisa muito, que eu acho que é simples, mas também tem um impacto bastante grande. Nós, e acho que é um aspecto positivo, ao longo das gerações temos vindo a ter a oportunidade de ter uma vida mais confortável. Não é que estejamos extremamente bem, mas conseguimos hoje ter acesso a algumas coisas que, quando nós éramos pequenos, ou pior ainda, quando olhamos para a geração dos nossos pais, isso não era possível de maneira nenhuma. Mas isso também faz com que a geração do meu pai foi obrigada a crescer muito mais depressa do que eu fui. A minha mãe tinha responsabilidades aos 11 anos que eu não tinha aos meus 19. O que faz com que a nossa maturidade, mesmo assim, permitia-nos sair de casa e ir viver para um seminário. Bem mais cedo tanto, que aquilo que acontece hoje em dia. Sim. Tanto da nossa parte como em relação dos nossos pais nos deixarem ir. E nós hoje não vemos isso. E eu acho que esta maturidade de vir mais tarde é porque, felizmente, nós temos acesso a um conjunto de condições que fazem com que a vida seja, eu diria, um bocadinho mais estável. Lá está, não somos um país rico, é verdade, há muita gente que passa fome, que tem extremas dificuldades, mas olhando de uma maneira geral, a maior parte das experiências das nossas crianças e dos nossos adolescentes fazem com que não sejam obrigados a assumir determinadas responsabilidades que também os iriam obrigar a crescer mais depressa. E isso faz com que o modelo de seminário menor que havia na década de 80, na década de 90 e até princípios de 2000, passado tão pouco tempo, hoje em dia já não é propriamente funcional. Eu de facto não conheço nenhuma comunicação. E a muito da verdade, hoje em dia, tendo em conta tudo isto que estás a dizer, se calhar também não faz grande sentido. Até porque nós olhamos para a sociedade, cada vez mais os filhos ficam mais tempo em casa dos pais, cada vez mais tarde saem de casa dos pais. E, pronto, e se isso é uma verdade a nível da sociedade, depois acaba por ser uma verdade também para a igreja, digamos assim, porque pronto, a igreja está inserida na própria sociedade, faz parte. Sim, acaba por também... Não é uma entidade à parte. Exatamente, acaba por também ir evoluindo consoante aquilo que... Claro, isso faz todo sentido. Que é a sociedade à volta. Não é uma coisa que seja propriamente má. Ou seja, eu não considero que seja má nem boa. É a evolução dos tempos. É isso. Por isso é que eu dizia. Nós temos que... A própria pastoral vocacional, digamos assim, tem que ser completamente diferente daquilo que era há 10, 20, 30 anos. E por isso é que eu dizia, felizmente é fruto de irmos conquistando outras condições de vida que antigamente não havia. E, portanto, felizmente, eu aos 11 anos não tive que ter as mesmas responsabilidades dos meus pais, mas os meus pais trabalharam para que isso não acontecesse. Portanto, é uma coisa boa, não é, sim. Não é de maneira nenhuma criticar isto. Mas reconhecendo as mudanças que foram acontecendo, compreender porque é que de antes o modelo funcionava, e agora, acho que também fruto do Espírito Santo, tivemos que encontrar outro modelo. E isto é uma coisa constante, ou seja, temos que sempre constantemente ir procurando novas formas. E estamos a falar nesse aspecto, do chamamento, a pastoral vocacional, mas tudo. A forma de estar na sociedade tem que ser diferente. E muitas vezes é preciso analisar os sinais para sabermos se estamos a ir para o caminho certo. Temos de estar muito atentos aos sinais, claro. Porque nem toda a gente que quer ser padre tem vocação para ser padre, não é? Porque isto ser padre não é estalar os dedos. Ou seja, eu acho que nós podemos dizer que há uma crise vocacional a nível do sacerdócio. Isso pode ser verdade. Mas se nós dizermos, pura e simplesmente só assim, há uma crise vocacional, em parte estamos a fechar a porta ao Espírito Santo e pronto, e acho que não temos, eu não sei se é o direito, estamos a fechar a porta ao Espírito Santo e isso nunca é bom. Ou seja, nós temos é que estar atentos aos sinais e perceber que se calhar temos que ir evoluindo de formas diferentes que aquilo que fazíamos antes. Claro. Eu não acredito que haja, chamemos assim, uma crise vocacional. Ou seja, aquilo que eu acredito é que se calhar é isso que estavas a dizer, Ricardo, é
é que se calhar às vezes, se calhar no passado mais, hoje se calhar menos, mas pode ser que ainda aconteça. Por exemplo, eu quando entrei para o seminário, lá está, para o seminário menor éramos, sei lá, 40 e tal, naquele ano. Só naquele 8º ano, porque ao todo do seminário éramos quase 100. Desses todos, desses 40 e tal, hoje em dia somos... Bem, estou a contar também com o pessoal da Madeira, pá, vai à volta de 50, hoje em dia somos 4 quadros. Mas da tua turma são 2. Da minha turma, desse ano que entramos para o seminário, nesse ano, tenho um que já tinha entrado para o 7º ano e estou eu. Portanto, somos 2, de 40 e tal. Pois. Ou seja, não quer dizer que o seminário tenha feito mal aos outros, antes pelo contrário. Porque também é uma escola de formação. Sim, sim. Ou seja, forma homens para o futuro. Pessoal, muito pessoal. Tenho muitos colegas empenhados nas suas paróquias, empenhados nas suas comunidades cristãs, onde participam. Mas também temos, infelizmente, muita gente que escolhe a via do sacerdócio, tal como há muita gente que escolhe a via do matrimónio, sem ter minimamente vocação para isso. Sim. Aliás, isto para era uma qualquer coisa... um é preciso ter vocação. Isto era uma coisa que acontecia muito antigamente. Antigamente, quando estou a falar Idade Média e tudo isso, é que havia muita gente, portanto, muitos homens da classe do povo que iam para o clero precisamente para... Pode pelos estudos, mas não precisas ir à Idade Média. Não precisas ir à Idade Média. Olha, que eu não estou a dizer que no meu tempo isso não acontecia, porque felizmente já havia uma escola pública boa e pronto. Sim, mas ainda no tempo do Estado Novo isso até, sim. A geração dos nossos pais, sim. A geração dos nossos pais. Havia muita gente, houve muitos rapazes que foram para o seminário, ou raparigas para o convento, pura e simplesmente porque assim os pais... Pronto, era a forma que os pais tinham para dar alguma educação aos filhos, porque senão não tinham outras possibilidades. É que é mesmo isto. Eram outros tempos. Exato. Hoje em dia, lá está, é uma dessas mudanças que a sociedade tem. Hoje em dia já não faz sentido nenhum. Nos últimos anos, que nós ainda tivemos seminário menor, os seminaristas iam às aulas à escola pública normal. Pois. Pronto, só que viviam no seminário. Pronto, tinham outro tipo de acompanhamento. Pronto, o esquema também já vai mudando aos poucos. E se falarmos em crise de vocação, eu acho que podemos falar numa crise de vocação, mas é num aspecto muito mais geral e no que é a nossa vocação de batizados. Tal e qual, sim. Não é uma crise nisto ou naquilo, porque eu acho que infelizmente o nosso mundo hoje é de tal maneira rápido e deseja de ser tão eficaz que nós passamos o tempo todo a correr de um lado para o outro e cada vez temos menos tempo para estar connosco e tempo para estar com os outros, mas com os outros de qualidade. E eu acho que isso empobrece a nossa vida e ao empobrecer a nossa vida pode colocar em causa o nós estarmos atentos à nossa vocação cristã. Seja ela qual for, seja para ser padre, seja para ser consagrado, seja para ser casado, seja simplesmente para estar solteiro e cuidar da família, ou estar solteiro e prestar um serviço concreto à paróquia, ou estar solteiro e prestar um serviço concreto à sociedade civil. E acho que cada vez mais isso hoje falta-nos. E por isso é que depois a gente nota que noutros aspectos a gente fala em crise. Está bem, mas isso é apenas um dos sintomas de algo que acho que é mais preocupante e que está na base de tudo. A crise vocacional que muita gente fala que existe na Igreja, se calhar é mais uma crise existencial que existe na própria sociedade, porque cada vez mais temos uma sociedade a olhar para, tanto cada um a olhar para si próprio, mas isso, e não a olhar tanto para os outros. Isso definitivamente é verdade, se olharmos para a nossa sociedade ocidental, digamos assim, sim, europeia. Sim. Porque se vamos, por exemplo, olhamos para a Ásia ou para a África, nós vemos, se olharmos, por exemplo, só para números, e isso pode ter as razões que possa, portanto, aqueles que se dizem cristãos, o número total mundial está a crescer. Uhum. E portanto, isso de facto eu concordo inteiramente, é uma crise existencial da nossa sociedade ocidental, que achamos que já sabemos tudo e mais alguma coisa, achamos que podemos controlar tudo e depois vem, por exemplo, uma pandemia e se calhar a malta fica um bocado abananada porque vem-nos provar precisamente o contrário. E se a pandemia trouxe alguma coisa de bom, que a pandemia em si não trouxe nada de bom, mas que nos ajudou se calhar foi a repensar
aquilo que são os nossos fundamentos, em que é que nós estruturamos a nossa existência. Exato. Bom, então, continuando aqui o vosso caminho, e entretanto andámos aqui um pouco mais para a frente, mas há aqui uma coisa que ficou aqui pendente. Como é que alguém que está numa área científica, em que dizem que existe uma total separação entre a ciência e a religião, como é que alguém que está, inclusivamente até já tinha feito alguns exames para entrar assim num curso relacionado com algo de ciência, vem depois para padre? O que é que entretanto acontece a partir desse segundo período do 12º ano para depois o padre Nuno vir para padre? Em primeiro lugar, eu sinto-me abençoado pelos catequistas e professores que tive. E talvez mais pelos professores do que catequistas. E digo isto em relação à relação entre a religião e a ciência. Porque na catequese não é que tenhamos falado em ciências, vim a falar depois mais tarde, e aí já estava no secundário, quando tive um catequista que nos fez questão de nos mostrar, primeiro tudo, que podíamos falar de qualquer tema, e que nós podemos fazer uma abordagem séria e olhando aos factos que temos à nossa frente, sem que isso reduza ou possa melindrar a nossa fé. Mas eu contava no terceiro ciclo, eu tive uma professora que numa aula falou-nos na teoria da evolução. Se não me falha a memória, falou-nos também em Lamarck, que portanto veio antes do Charles Darwin, e que ele viu já a evolução de uma maneira um bocado diferente, mas mesmo assim ainda não explicava todas as espécies e como é que uma espécie, com o passar de gerações e gerações, podia se transformar noutra espécie. Mas ela também falou-nos na Bíblia. E não foi no sentido de opor uma coisa contra a outra, mas sim no sentido de a religião responde a algumas questões, a ciência responde a outras. E portanto, se é a preocupação da ciência saber como é que as coisas aconteceram, quando é que elas aconteceram, falar em todos os processos, e até falamos dos processos de uma maneira autónoma. A religião, a preocupação da religião é saber que propósito é que todas essas coisas têm. Porque é que nós estamos aqui? O que é que pode fazer da minha vida com que tenha mais significado, mais sentido, com que a minha passagem por aqui não seja simplesmente uma passagem igual ao de uma planta ou de um outro animal, já que nós temos esta capacidade de refletirmos sobre nós e sobre as nossas experiências. Isso permite-nos perguntar de onde viemos, o que é uma vida boa, e acho que a religião nesse sentido dá-nos pistas valiosas e que por isso uma coisa não tem que negar a outra. Depois também tive outros professores que foram dizendo aspectos curiosos, e eu depois, mais tarde, no 12º ano, eu tive uma professora já não lembro se era de Química, se era de Física. Tu não te lembras? Estranho. Não acredito. Quando eu estiver aqui já sabem que é uma coisa que vou ouvir muito. Mas pronto. Mas ela dizia uma coisa na altura que eu achei fascinante, que ela dizia que a molécula da água é um verdadeiro milagre. E depois explicava-nos porque todas as outras moléculas que têm uma composição como a da água existem no estado gasoso. Portanto, a água é a única molécula que, tendo a estrutura que tem, e peço perdão porque há muitas coisas que naquela altura já não me lembro, mas a água era a única que existe no estado líquido e consegue também existir à temperatura e pressão que existe no nosso planeta, também em estado sólido. E é por causa disso que também é graças a isso que nós temos vida. E por isso
por mais que a ciência possa nos explicar as coisas, e explica muitas coisas. Nós hoje fazemos este podcast porque, graças a Deus, toda a tecnologia avançou, e isso também é fruto, lá está, de nós, a nível científico, compreendermos como é que as coisas funcionam, mas, no entanto, há sempre o espaço para eu pensar na minha qualidade de vida. O que é que faz da minha vida boa, o que é que faz do meu relacionamento bom com os outros, e pensar de onde isto tudo poderá vir e para onde poderá ir. Entretanto, depois da convivência com todos esses professores fantásticos, acabou por enverdar pelo sacerdócio. E com que idade é que foi ordenado padre? Fui ordenado padre aos 32. Aos 32. E o padre Adelino, que acabou por confirmar esta caminhada, já, portanto, percebi há pouco, já portanto, já em Coimbra, não é? Quando vai para o ensino secundário. Foi crescendo, foi crescendo essa vontade. Sim, eu tinha feito 28 no dia anterior ao dia da ordenação. Fantástico. Portanto, foi com 28 anos, sim. 28, 32, isto aqui, lá está, porque não há uma idade limite para ser ordenado padre. Que há a idade mínima. Pois, há a idade mínima, exato. Mas a idade máxima não, lá está, porque como podemos ver, há percursos diferentes, há histórias de vida diferentes, e por isso há pessoas que nos tocam de forma diferente, há pessoas diferentes que entram na nossa vida, tudo isso. Bom, e antes de terminarmos, porque também não queremos que os podcasts se alonguem muito, eu queria, tanto um como o outro, que me dissessem, ou que nos dissessem, portanto, também para quem nos está a ouvir, o que é mais difícil, porque aquilo que é fácil de se falar. Às vezes o que é mais difícil de falarmos e de ouvirmos. O que é mais difícil nesta caminhada de ser padre? Porque isto, lá está, tem aqueles momentos bons, tem tanta convivência com a sociedade, com a comunidade, com o ajudar o outro, mas há aquela parte mais... há sempre aquela parte mais difícil, aquela parte mais complicada. O que é que, para o Padre Nuno, tem sido mais difícil nesta caminhada, que já levam... Portanto, com 32, que idade é que tem neste momento? 43. Portanto, já leva 11 anos de caminhada. Qual é a situação que destaca como mais difícil? Essa pergunta é tramada. Eu sei. Por isso é que eu estou cá. Porque há muitas coisas que às vezes nos vão complicando, que às vezes não conseguimos compreender bem, e todas essas coisas, todas essas experiências, de uma maneira ou de outra, vão pesando no nosso caminho. E por isso, às vezes são coisas que são ligadas a mim, à minha pequenez, à minha fragilidade, ao meu pecado. Às vezes é a falta de paciência em relação aos outros. Às vezes é não compreender porque é que os outros têm determinadas atitudes ou determinados comportamentos. E às vezes também há situações que pronto, eu não sei bem como é que nós chegamos ao ponto que chegamos, e portanto vai havendo assim várias situações. É um bocado complicado dizer que esta experiência é assim a mais difícil de todas. Têm sido várias ao longo de tudo isto. No fundo, como a vida de cada um de nós, né? Temos sempre aqueles momentos bons, aqueles momentos maus, mas por exemplo, aquilo que muitas vezes se nota é que um padre tem uma vida às vezes um pouco solitária. Alguma vez se sentiu solitário nesta caminhada? Dizer que me senti solitário, às vezes gosto de ter os meus momentos sozinho e gosto de me isolar, isso sim. Mas graças a Deus o Senhor também me deu bons irmãos
e embora quer estejam perto, quer estejam longe, eu sinto-os sempre ao meu lado e portanto não me sinto isolado. E não é por estar aqui convosco, mas são amizades como estas que levamos ao longo da vida e nos ajudam, ou pelo menos me ajudam muitas vezes a conseguir superar outras coisas e noutras até dar alguma perspectiva. E por isso é que mais importante do que as dificuldades é este sentido de gratidão de que o Senhor tem sido sempre bom comigo, porque me tem ajudado a superar estes momentos e portanto acho que mais importante que tudo o resto é realmente esta capacidade que o Senhor nos vai ajudando de ir transformando estes momentos e também destes momentos tirar algo positivo para a nossa caminhada. Muito bem. Padre Adelino. Concordo com, ou seja, não posso dizer que tenha tido, ou seja, um momento específico de grande dificuldade para mim. Em primeiro lugar, de facto nunca me senti sozinho, totalmente sem ninguém. Há momentos, tal como o Padre Nuno estava a dizer, que nós precisamos de momentos para nós, mas isso acho que qualquer pessoa precisa, a certa altura da sua vida, ou às vezes precisa de um momento para si. Para mim a maior dificuldade é esta consciência de às vezes sentir que não estou a ser totalmente fiel àquilo que no fundo o Senhor me pede, ou me pediu, ou pelo menos que eu tenho a ideia que às vezes é a ideia que nós temos de fui chamado para isto, eu tenho que ser sempre fiel a isto, e de facto procuro fazer isso, e acho que todos nós devemos ser fiéis à nossa vocação. Mas para mim a maior dificuldade é às vezes ter essa consciência que nem sempre, nós também somos frágeis, mas que nem sempre sou totalmente fiel à vocação que o Senhor me chamou. Eu quando digo não sou totalmente fiel, estou a dizer que Ele pediu-me para estar para estar disponível para escutar sempre as pessoas. E às vezes, mesmo humanamente falando, por exemplo, estou apenas a dar um exemplo, mesmo humanamente falando, às vezes é complicado. Sei lá, uma pessoa pode ter dormido mal, houve alguém que me chateou com um assunto que não faz sentido nenhum, eu não vou ter a mesma capacidade mental e a mesma capacidade para escutar as pessoas que teria se tivesse tido uma boa noite de sono, por exemplo. Portanto, para mim a maior dificuldade às vezes é esta consciência que nem sempre essa fidelidade é total, porque nós somos frágeis e falhamos. E eu sei que nunca conseguimos ser totalmente fiéis, digamos assim. Mas pronto, lá está, é uma pergunta tramada, assim. Mas é isso, eu acho que é muito isso. O resto, felizmente uma pessoa vai estar rodeada de pessoas que também nos vão ajudando na caminhada. Se nós somos chamados a ajudar os outros, também tenho consciência que os outros também me ajudam muito a mim. Muito bem, então damos aqui por terminado este nosso primeiro podcast. Agradeço ao Padre Nuno ter-nos acompanhado neste primeiro podcast. E também agradecer ao Padre Adelino ter também navegado aqui nesta ideia que surgiu, e também mostramos aqui neste primeiro podcast que os padres são seres humanos como todos os outros seres humanos, têm as suas dúvidas, têm as suas caminhadas, têm as suas pedras no caminho, e com certeza que vamos ter aqui um conjunto de conversas bastante interessantes. Fiquem connosco, até ao próximo podcast, Conversas Sem Batina.